que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a semana, hoje tem bola rolando, tem jogo do Guarani. Enfim, a partir de agora, com o timaço de Carlos Batista, você confere todas as notícias do esporte campineiro. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Fora do G8, o Guarani entra em campo nesta segunda contra o Maringá no estádio Willie Davis. Pug precisa pontuar para voltar ao grupo de classificação. Luca viajou com a delegação ao Paraná e pode ser opção para Hélio Cizenando. Emerson Barbosa segue como dúvida para o jogo. Ponte sai na frente, mas cede virada ao Sport no Moisés Lucarelli. Derrota por 3-1 recoloca a Macaca na zona de rebaixamento. Com mais uma semana livre, Ponte volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Londrina, também no Moisés Lucarelli. Diretoria quita parte dos salários da base e CLT em meio à crise financeira. Corinthians domina o São Paulo na Neoquímica Arena, vence o clássico e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão. Timão se impõe em Itaquera e vence o primeiro clássico do ano. Tricolor perde a chance de subir na tabela. Carlo Ancelotti envia nesta segunda-feira para a FIFA uma lista com 55 nomes que deve incluir Neymar, Estevão e até mesmo o zagueiro Thiago Silva. Quem não estiver nesse documento estará fora do grupo dos 26 atletas que vão disputar a Copa do Mundo. Real Madrid prepara mudanças e vai buscar até 4 reforços na janela. Imprensa espanhola aponta a reformulação no elenco após temporada sem títulos e com a possibilidade da chegada de Mourinho. Derrota no El Clásico coroou o rival Barcelona com o título espanhol na tarde de ontem. Rádio Bandeirantes. Mande sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Pode participar também com mensagem pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no último sábado no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu para o Sport pelo placar de 3-1 e voltou para a zona do rebaixamento. Tivemos ainda, por esta 8ª rodada, os seguintes resultados. A vitória do Goiás no Clássico Goiano sobre o Vila Nova por 1-0, Atlético e Cuiabá 0-0. Tivemos ainda o resultado de vitória do Atlético Goianiense sobre o Ceará fora de casa por 1-0. O CRB venceu o Operário por 3-0, Juventude Criciúma 0-0, 0-0 também para Avaí e Fortaleza. O Náutico goleou o América Mineiro por 4-0 e o Novo Horizontino derrotou o Botafogo por 1-0. Hoje, 7h30 da noite, fechando a rodada, tem Londrina e São Bernardo. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, hoje tem o Guarani em campo. 8 da noite, encara o Maringá no Paraná. Hoje também tem Inter de Limeira e Santa Cruz. Tivemos a vitória do Brusque 3-0 sobre o Ipiranga. O Ituano venceu o Confiança por 1-0. O Figueirense fora de casa derrotou o Amazonas por 1-0. 0-0 para Barra e Caxias, Volta Redonda e Ferroviária. O Maranhão venceu o Botafogo da Paraíba por 3-1. 2-1 a vitória do Paysandu sobre o Anápolis. Itabaiana e Floresta empataram por 0-0 resultados desta sexta rodada. Com os resultados, o Guarani, nesse momento, está fora da zona do rebaixamento, ou melhor, fora da zona de classificação. E caso vença,
volta aí sim para o G8, o grupo dos 8 que avançam à próxima fase. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 17ª rodada, ontem no Clássico Paulista, o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2. Grêmio 0-1 para o Flamengo, o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 1-0, Mirassol e Chapecoense 1-1, o Santos derrotou o Bragantino por 2-0, Remo e Palmeiras 1-1, 1-1 também para Atlético Mineiro e Botafogo. O Bahia perdeu para o Cruzeiro em casa por 2-1, Fluminense e Vitória 2-2, Coritiba e Internacional também 2-2. Na classificação, Palmeiras lidera com 34 pontos, Flamengo é o segundo colocado com 30, só que com um jogo a menos. Na zona do rebaixamento estão Grêmio, Mirassol, Remo e Chapecoense. Lembrando neste meio de semana, jogos da Copa do Brasil, jogos de volta da 5ª fase da competição. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. Boa semana, obrigado. Alguma novidade sobre a presidência da Ponte dar entrevista? Não tem. Tudo em silêncio. Vamos continuar largados até quando? A gente vê no semblante dos jogadores como está difícil jogar sem receber. Marcel Grota. Bom dia, CH. Você não acha que o Bidu merecia ser convocado pelo Ancelotti? José Carlos do Taquaral? Não. Acho que ele subiu muito de produção, tá jogando bem, mas seleção é muito para ele, na minha modesta opinião. Quando vai chamar os diretores da Ponte para explicações, Alexandre? Chamar a gente chama quase todo dia, Alexandre. Então você não consegue formular ou fazer uma entrevista se a parte entrevistada não concordar. Então solicita e não tem resposta. Então, e também não tem muito para acrescentar, né? Porque tem que resolver os problemas. Eu acho que isso é mais importante. É importante também falar com a torcida, claro, evidente. Mas para ouvir desculpa também, não sei se acrescenta alguma coisa, sabe? Sinceramente, não sei. E o pessoal está perguntando aqui para mim muito sobre o que eu achei da partida. Assim, ó, o Sport é o líder do campeonato e a realidade da Ponte é essa. A Ponte vai brigar para não cair. Tomara que ela consiga chegar nos 20 pontos no primeiro turno, senão vai ser complicado, não é? Tem uma sequência de jogos em casa, o primeiro ela não aproveitou, não é? A gente sabe efetivamente que é muito difícil. O time do Sport, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum bicho papão, mas jogou melhor que a Ponte. A Ponte teve lampejos de 20 minutos de futebol e o restante ela assistiu o Sport jogar e principalmente cometeu erros que não podem cometer. Jogadores não podem, é erro em cima de erro. 3 gols contra o São Bernardo, 3 gols contra o Sport. Tem que ficar muito atento, muito atento. Bom dia, CH. Sabe se já foi acertado pelo menos algum salário dos jogadores da Ponte? A pergunta todo dia é a mesma. E a resposta também é a mesma. Tudo que a gente tem de informação, vocês ficam sabendo aqui. Parte dos salários dos funcionários e da base foi acertada. Jogadores, a gente não tem maiores notícias. O atraso é menor para o elenco de profissionais, né? O que mais aqui?
Também muita gente preocupada com o jogo de hoje do Guarani. Realmente pedir entrevista para ouvir desculpas, promessas falsas e tudo que já sabemos. Acho que podem deixar os comentários para a Ponte já gravados, que estão os mesmos servindo desde agosto passado. É verdade, Clifford. É verdade. Eu que tenho que dar opinião e comentar é muito chato, cara. Muito chato. Eu queria estar discutindo aqui escalação, esquema tático, dificuldade do campeonato, adversários que os times de Campinas efetivamente vão enfrentar. Agora, toda hora ficar falando disso é muito chato e desgastante, não é? Pode ter certeza, você que nos ouve, que nós estamos tentando de todas as maneiras ouvir os homens que mandam na Ponte, tá? Mas isso tem limitação, não tem jeito. É muito sem sentido cobrar grupo da Ponte que não recebe, não cobram a diretoria. E a uniformizada é muda. Bom, a gente cobra aqui, né? Eu não sei, Alexandre, de quem você está se referindo. Sinceramente. Se você ouve, ou sei que você ouve todos os dias, você sabe que dentro de uma normalidade, dentro de uma coerência de responsabilidade, a gente apura, a gente informa tudo que pode. Tem coisas que a gente tem de informação, mas tem que apurar primeiro. Então, senão vira conversa de botequim. 11h42 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. William Farias torceu o joelho no treino do último sábado. Tá fora do jogo, nem viajou. Com isso, Natan deverá ser o substituto. O Emerson, que já está recuperado de contusão, na última sexta ele não treinou o Renan, mas sábado e domingo o Emerson treinou, ele foi poupado. Não viajou, mesmo recuperado. É claro, para não ter problema de agravar a contusão que ele teve no último jogo, então o Renan é quem vai para o jogo. O provável Guarani para enfrentar hoje a equipe do Maringá, no gol Kaique França e Jansen do Mantido na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio e o Jonathan e na esquerda o Emerson. No meio-campo do Guarani, Natan Melo, Carlos Eduardo, Cachoeira e também o João Paulo. E na frente o Herbert junto com o Maranhão. Esse é o time do Guarani. Nós vamos ouvir a palavra do técnico Moisés Egert, falando um pouquinho a respeito do Maringá na Série C, uma entrevista exclusiva que eu fiz com ele, e também no adversário de hoje, o Guarani. Nós começamos bem, mas sabemos que o campeonato ele é longo, não pode existir, né? Acomodação, conforto, muito pelo contrário, cobra com essa Série C, né? Com semanas cheias, com jogos equilibrados e difíceis, cobra constância, cobra maturidade, capacidade de sustentar desempenho, né? Primeiramente, eu tenho respeito muito grande pelo Guarani, pela história do clube e pelo trabalho dessa comissão técnica e chefiada aí, né? Gerida e comandada pelo Hélio Cizenando. O futebol brasileiro hoje vive muito de resultado imediato, né? De pressão. E Campinas é uma praça, né? Uma cidade extremamente apaixonada, exigente e muito tradicional. Isso faz parte, né, do contexto de um clube grande. Jogo importante para o Guarani, que saiu provisoriamente do G8 e quer voltar no grupo dos 8 primeiros colocados da competição. E é claro, com uma vitória essa noite para recuperar até os pontos perdidos no empate diante da Itabaiana no Brinco de Ouro. Valeu, CH! Sobre o Guarani, bom dia, CH. Se o Guarani não melhorar seu futebol, hoje derrota certa, pois o Maringá joga muito bem em casa. Celso. Só que é o seguinte, hein? A entrada do Natan Melo melhora a condição, na minha opinião, técnica do meio campo. Isso quer dizer o quê? Nada. Só estou trazendo um dado que eu levo muito em consideração. Então, tá bem escalado o Guarani, tá muito coerente a escalação. Vamos ver como é que vai ser o comportamento que efetivamente precisa melhorar. Eu sei disso e concordo com isso.
Bom dia, tirando o Maranhão, gostei da escalação do Guarani para hoje. Tem que ganhar, só vitória interessa. Sidney. Carlos Henrique, tem um que faz parte da diretoria. Isso aqui eu leio depois, Carlão, tá bom? Porque agora o bloco é do Guarani. Por falarmos em Guarani, ele comenta o jogo hoje à noite. Maringá e Guarani, chegando na área, Valdemir Gomes. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um grande abraço ao amigo ouvinte do Nossa Área. Jogaço de bola hoje lá no Paraná, em Maringá, o Guarani fechando aí, né, essa rodada da Série C contra o Maringá. Jogo, claro que com um grau de dificuldade, para mim é o principal teste até agora para o Guarani. Um time que está muito bem posicionado na tábua de classificação, como está também o Guarani. Só que o Guarani, antes desse jogo aí, voltou a ficar fora do G8, né? As diferenças são ínfimas, né? Tá todo mundo coladinho ali, é muito início ainda, só que é um campeonato mais curto, de apenas 19 rodadas. Depois já é mata-mata, zera, tudo para quem se classificar. Para os 8 que se classificarem. E se terminasse hoje, claro que os outros já jogaram e o Guarani e o Maringá ainda não. Mas o Guarani estaria fora dos 8 classificados. Então tem que pontuar sob qualquer pretexto no jogo de hoje. O time vai ter modificações. Eu sei que o Breno está atrás aí com aquele seu faro de repórter, mas o Guarani vai ter novidades com relação ao time base que enfrentou a equipe do Santa Cruz na última partida no sábado retrasado. Jogo do pau. Jogo muito equilibrado, jogo de alto grau de dificuldade na casa do adversário. E volto a dizer, um belo de um laboratório para a gente avaliar exatamente o que quer o Guarani na Série C de 2026. Para mim, reafirmo, o principal teste do Guarani até agora dentro do campeonato. E eu acho que depois desse jogo vai dar para a gente tirar aí uma linha, chegar já a algumas conclusões do real potencial desse time do Guarani e aquilo que realmente ele deve buscar dentro da competição. 11h48, o pessoal pedindo meu palpite para o jogo. Eu acho que tem cara de empate esse jogo, né? Eu tenho certeza que o Guarani vai fazer um jogo de muita luta, de muita persistência. Agora, precisa tecnicamente performar, né? E aí que vem a preocupação, porque ultimamente o Guarani não tem conseguido praticar um futebol, né, que passe confiança para a torcida. Vamos ver. Hoje é outra oportunidade para o Guarani se apresentar e convencer. 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala, CH. A Ponte Preta entrou em campo no último sábado, foi derrotada pela equipe do Sport por 3-1, jogando no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que entrou em campo com o time com diversas alterações, 4 no total. As entradas do Lucas Justen na lateral direita, do Everton no miolo de zaga, o Danilo Barcelos também ganhou uma oportunidade no time titular, assim também como o David da Hora. E um detalhe é que o técnico Rodrigo Santana não pôde comandar a equipe do banco de reservas. Isso porque ele recebeu uma punição pela expulsão após a partida contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. O treinador da Macaca foi punido com 2 jogos de suspensão e por isso quem dirigiu a equipe no sábado foi o auxiliar técnico Gabriel Remédio. E o Gabriel, após o término da partida, na entrevista coletiva, fez uma análise do jogo. Vamos lá, eu acho que é uma partida de 2 equipes de bom nível, de alto nível. A equipe do Sport tem essa qualidade também. E como você falou, a gente iniciou bem, iniciou melhor o jogo. Acho que os primeiros 25 minutos ali a gente teve praticamente todas as ações perigosas do jogo foram nossas, né? Foram da Ponte Preta, bastante chegada pelos lados. Acho que a estratégia, né, que a gente traçou ali, né, junto com o professor durante a semana, ela foi bem executada nesse início de jogo. Tivemos as chances, fizemos um gol. Depois é natural que o time do Sport, pela qualidade que tem também, pela necessidade também de buscar o resultado, tivesse um momento bom na partida.
acabou ali, no mérito deles, empatando o jogo. Acho que eles tiveram esse momento, sim, melhor na partida em que o jogo equilibrou. E depois, no momento do pênalti, eu acho que a gente tinha retomado. Né? Acho que a gente retomou, voltou a ficar com a bola. Foi já no final do primeiro tempo, estava um jogo equilibrado. E aí são detalhes e fatalidades que acontecem. Acabou, o Danilo escorregou, a bola iria ali pro atacante deles, um lance interpretativo. A arbitragem acabou marcando o pênalti. E com essa derrota para o Sport, a Ponte Preta volta para a zona de rebaixamento. O Goiás, que também venceu na rodada, pulou para a 11ª posição. Atualmente, a Ponte Preta está na 18ª posição com 7 pontos. Porém, o Londrina, que é o vice-lanterna com 5 pontos, ainda joga amanhã. E caso vença o São Bernardo, a Ponte Preta pode voltar para a vice-lanterna. E o Londrina, que é justamente o próximo adversário da Macaca. Confronto que vai acontecer na próxima segunda-feira, também no estádio Moisés Lucarelli. CH. Valeu, Pedro. É o seguinte, o Tigrão tá aqui vamos já. Vamos lá. Eu já fiz o diagnóstico da Ponte. Mas eu já tô faz tempo. Você parece que tá meio... já falei bastante no porque programa. você tinha saído e voltado. Ah, voltei. Ô, Tigrão, eu já fiz... Dá uma regulada na próstata. Sim, eu já fiz o diagnóstico da Ponte. Você já fez? Ela vai bem até quando ela consegue fisicamente marcar saída de bola e pressão alta. Quando ela vem com bloco médio e baixo, ela não consegue desenvolver um futebol organizado. Pode ser uma coincidência, mas eu analisei bem o jogo contra o São Bernardo e esse jogo contra o Sport. Aconteceram os mesmos erros, Tigrão. É uma pena, né? É uma pena. O time começou até bem, a gente estava comentando o jogo junto. E realmente um começo surpreendente pelos desfalques, né? O elenco já tem os seus problemas conhecidos de todos nós e do torcedor da Ponte. E aí você perde o Potker de última hora no treino da sexta-feira, e aí não tem o Luiz Felipe também. Então começa a ficar bastante complicado, porque o Luiz Felipe dá um balanço diferente ali, né? Naquele lado esquerdo, aí não teve o Murilo também, que não é que venha fazendo um grande campeonato, mas ele é um cara que vem como titular. Tinha um encaixe ali, né? Existe um encaixe, já existe algo de entrosamento, tá? Então time muito desfalcado. Surpreendeu, mas depois dos 30 minutos, quando tomou o gol, o time desmanchou. Temos que contestar mais uma vez, sim, a arbitragem, temos sim. Acho que o gol da Ponte foi legítimo. Estava 3-1, o Sport com um jogador a menos que havia sido expulso e vai a 3-2. A 36 do segundo tempo tinha jogo. O jogo foi até 54, né? Então tinha muito jogo pela frente. Mas não dá para colocar, não dá para tirar os méritos da vitória do Sport, nem Sport tampouco... é líder agora. Líder. Não dá para tirar os méritos da vitória do Sport e nem colocar na conta da arbitragem. Atrapalhou um pouco, mas a Ponte perdeu para ela mesma. Mais uma vez, tomando gols que um time que não quer passar por mais um vexame de rebaixamento, não pode tomar. Não pode tomar. É isso que aconteceu. Pô, o terceiro gol do Sport, Jesus amado, né? Quem estava por dentro era o Barcelos, pesado, para acompanhar um jogador que chega batendo, mano a mano. O zagueiro saiu lá na lateral. Onde estava o lateral? E o primeiro gol, Tigrão? Também. A triangulação na frente da zaga, na frente dos volantes. Eles fizeram ali 2 toques ali e saíram na cara do gol. Inclusive um de letra. Saiu na cara do gol. Quer dizer, então, essa desatenção. Ah, mas os volantes. Bom, é todo mundo. Eu não vou dizer que foi o Justen, que foi o zagueiro A, o zagueiro B, que foram os volantes. Não vou dizer isso. É todo mundo. O time é um conjunto. Sim. E a marcação também começa lá na frente. Ah, mas a Ponte saiu jogando errado. Uma bola foi lá na intermediária ofensiva da Ponte. E lá ela foi recuperada, chegou no pé errado. Ao invés de chegar num pé Ponte Pretano, chegou num pé do Sport. E a jogada foi construída em 3, 4 toques e todo mundo olhando. Então a marcação começa alta lá na frente para não ter toda essa liberdade. Então a Ponte perdeu, primeiro, para a maior qualidade do Sport e perdeu para os seus erros infantis. Derrota perigosa em casa. Em Campinas, 11h55 agora. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças,
preço baixo de verdade pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Corinthians e São Paulo. Clássico realizado ontem em Itaquera para um público de mais de 37 mil torcedores, com arbitragem do Anderson Daronco. Vitória do Corinthians por 3-2. Timão jogou com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Raniel, Breno Bidon, Carrilho, depois Dieguinho, Garro, depois Labiar e Linga, Yuri Alberto, depois Pedro, Raul, Fernando Diniz, o treinador. O São Paulo do Roger Machado com Rafael, Cedric, Dória, Sabino, Enzo Dias, depois Wendel, Bobadilha, depois André Silva, Danielzinho, depois Luan, Arthur, Luciano, Ferreirinha, Cauli e Caleri. Os gols do jogo. O Corinthians abriu o placar com o Raniel. O São Paulo acabou empatando o jogo ainda no primeiro tempo com o Luciano, mas no segundo tempo, Mateuzinho e Breno Bidon fizeram mais 2 gols para o Corinthians. O Mateuzinho ainda no finalzinho fez um gol contra. Vitória, portanto, do Corinthians pelo placar de 3-2, clássico Campeonato Brasileiro da Série A, jogo realizado ontem. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta segunda-feira, o Guarani vai encarar o Maringá na 6ª rodada da Série C. Maringá e Guarani, às 20 horas, no estádio Willie Davids, em Maringá. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 futebol. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. E o Centro de Referência